Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, e no portal... Não, peraí, tô falando errado, tá certo. E no Passando a Limpo, onde nós vamos abordar tanto o Campeonato Brasileiro da Série A quanto da Série B, em sua totalidade. Lembrando que na Série A rodada aconteceram 8 jogos, na Série B os 10 jogos, já com sinais claros de times que só vão brigar por alguma razão, que é o acesso ou rebaixamento, já com acontecimentos muito importantes, tanto para cima quanto para baixo. E na Série A também, os 8 jogos, vamos falar, e lembrando que os 2 jogos acontecem hoje à noite. Ao meu lado, Thiago Cotrim, meu parceiro de todos os dias. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Grande abraço, viu? Opa, Julinho, forte abraço. Como você mesmo disse, a diferença da Série B para a Série A na hora da análise é que na Série A os times de meio de tabela estão brigando ainda por uma Sul-Americana ou até uma Libertadores. Na Série B já é mais a briga nos extremos, né? Nos 4 primeiros, 4 últimos, né? Que são 6 sempre ali até o final, que ainda tem 2, os 2 de fora ainda brigando para ou se manter ou para subir, mas enfim, semana recheada, cheia de coisa, rodada no meio de semana da Série B, o brasileiro volta no final de semana, tem Copa do Brasil, falando também do futebol como geral, tem Champions League no meio de semana, agora, por exemplo, tem Milan e Chelsea, um belo jogo, final de semana para amante de futebol também, só pequenos destaques no campeonato alemão, os 4 times do G4 se enfrentam, né, entre eles. Na Premier League tem Liverpool, Manchester City, tem o El Clássico, né, Real Madrid, Barcelona, Barcelona e Real Madrid. Então, a semana recheadíssima para amante de futebol, independente de time que torce ou não, vai ter bastante coisa para acompanhar, Júnior. Ele chama El Clássico, Barcelona e Real Madrid. Rapaz, que chique, hein? Na Inglaterra, jogos bons, na Itália, jogos bons, na Alemanha, jogos bons, enfim. Assunto futebol, assunto que nós podemos falar todos os dias, abrir um podcast aqui, como este, Passando a Limpo, nosso podcast, abrir e falar. Mas nós vamos tratar do Campeonato Brasileiro, né, no impacto mais importante. Só ressaltar, né, Thiago, o título do Mirassol venceu o ABC 2-0, tem um título que a gente destaca. Dá uma faladinha do Mirassol para mim. O Mirassol é um time que, na minha opinião, vai chegar muito forte para a Série B, porque, como a gente já disse, vai ser uma Série B muito equilibrada, talvez a mais equilibrada dos últimos anos, porque, considerando os gigantes, como a gente costuma chamar assim, vão estar todos na Série A, não tem indícios de que vai cair algum time muito grande e poderoso da Série A para B também, vai ficar 1 ou 2 só na Série B dos times que a gente está acostumado na Série A, então vai ser muito equilibrado, e um time estruturado que tem a parte financeira boa depois da venda do Luiz Araújo, lá, o atleta de São Paulo, lá que foi vendido para os Estados Unidos, ele é um cara que fez com que o Mirassol conseguisse se estruturar a partir de uma venda, né? Um time que tem todo esse planejamento feito, vai chegar para disputar certamente. Foi o melhor time na Série C, né? Não foi campeão à toa, foi o melhor time na primeira fase, não perdeu na segunda fase, então mereceu esse título. E também uma ressalva para o ABC, que está de volta na segunda divisão também, que fez por merecer chegar até o final, Júnior. Exatamente. E o ABC, você falou do ABC, Mirassol, Vitória e quem que é o outro time? E o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso, o Botafogo de Ribeirão Preto. Então é isso. A presença de mais 2 paulistas. Estamos torcendo. Vamos ver as condições dos paulistas da Série B esse ano. O Novo Horizontino está enrolado. Mas esse podcast, Passando a Limpo a rodada, nós vamos iniciar com o Campeonato Brasileiro da Série A, 31ª rodada. Uma passadinha rápida aí, a vitória do Flamengo, comum, a vitória do Corinthians, normal, a do Inter, normal, a derrota do São Paulo, normal, deixar claro. Fortaleza, nossa senhora, fazendo uma recuperação, o Atlético empatou, esse Atlético também, Fluminense. Você lembra aqui que eu falei do jogo Fluminense e América, Thiago, no outro podcast? Você lembra que eu falei? O que eu falei? Você lembra? Me conta. Falou que o América ia vencer. E venceu, né? Venceu. Não, falei que o jogo não ia ter. Falei, esse jogo aí não dá para jogar ninguém, porque esse jogo é terrível. E foi o que aconteceu. Mas eu sei que no fundo você queria falar que o América era, não favorito, mas que ia vencer esse jogo, que eu te conheço. Não, exatamente isso. Tinha alguma coisa me falando assim, rapaz, mas eu tô com uma sensação de que vai acontecer um resultado pro América que eu nem vou falar para não... E realmente é uma vitória muito boa do América, que está ali,
e a gente vai já daqui a pouco os detalhes. Coritiba, uma boa vitória, né? O Coritiba, vitória com um jogador a menos. O Coritiba com um jogador a menos, quase o tempo todo. E ainda teremos hoje à noite o Atlético Goianiense e o Palmeiras. Palmeiras buscando manter os 12 pontos. Nesse momento tem 9 pontos de diferença. E o Santos que precisa desesperadamente ganhar de um Juventude que está... É só ver aqui na Vila Belmiro para atrapalhar o Santos. Vamos embora para os jogos, Thiago? Vamos nessa? Vamos embora. Então vamos embora. Olha lá. Vinícius Falquete, mais uma vez, é o nosso mediador. Olha lá, primeiro jogo. Me conta sobre esse jogo. Rapaz, os caras do Flamengo deram um gol de graça pro Cuiabá, Thiago. Como era esperado, era um jogo onde o Flamengo podia encontrar dificuldade, o Cuiabá ainda briga para se manter, o Flamengo reserva. Mas tem os caras que, como eu disse, Copa do Brasil tá aí, os reservas querem mostrar serviço para começar a serem a primeira opção, segunda opção, para entrar no jogo, né? Tem duas finais, né? Na Copa do Brasil ainda tem a Libertadores, então o Flamengo, os reservas pensam em tudo isso. Mas a vitória eu falei que o Flamengo devia vencer, mas sofrendo. O Cuiabá marca no Flamengo, né? Coisa rara, para não dizer, foi a única vez, se não tinha ganhado, o Cuiabá marca contra o Flamengo. Poucos jogos é verdade, mas vitória que coloca o Flamengo em quarto ali. A derrota do Fluminense ajuda o Flamengo também na rodada. E o Flamengo chega. Eu acho que, independente de se perder ou não, tanto o Flamengo quanto o Corinthians não mexia muito com a final, porque não são os times que vão entrar em campo. Né? Então, mais vitória importante para o Flamengo e o Cuiabá. Mais que essa sequência de 3 derrotas liga o alerta mais do que nunca para a equipe do Dourado, né, Juninho? Ah, sem dúvida. Ótima observação final. O Cuiabá vai ter que despertar nesses jogos que faltam, né? Já está aí há algum tempo nesta 17ª posição, que é a primeira posição do rebaixamento. E você fez uma observação também muito legal, os meninos do Flamengo estão lutando para ser o primeiro reserva a entrar no jogo contra o Corinthians. Opa, peraí, professor, o time não está indo muito bem, me coloca aqui que eu fui bem outro dia. E foi exatamente essa sua observação que finaliza esse jogo, que o Flamengo se mantém na 4ª colocação e o Cuiabá se mantém lá na 17ª, muito apertado, muito dentro do rebaixamento. O segundo jogo da rodada, nós temos o impacto do resultado do Corinthians, uma sequência de 4 jogos sem derrotas. Teve um gol lá que o VAR chamou o árbitro chamou o VAR, sei lá o quê, e o Atlético Paranaense parece mesmo fadado a gastar a vela com o jogo da Libertadores, que ele está quase apertado com a 7ª vaga aí, hein, Thiago? O que está acontecendo com o Atlético? Como eu já disse, o Atlético depende só de si para a Libertadores, só que pela própria Libertadores, né? O brasileiro começa a se complicar. Esse sim é um caso onde o time pode chegar mais abalado para a final. É claro que mesmo o Atlético, se ele perder todos os jogos até lá, a final é diferente desses jogos que ele vai estar tendo, mas todo mundo gosta de chegar confiante, embalado por uma sequência positiva. E para o Atlético, o próximo jogo pode ser chave para isso, que é o Atletibo Clássico contra o Coxa. Lá na Arena da Baixada pode ser a virada de chavinha para o Furacão para chegar bem na final da Libertadores. E para o Corinthians, vitória importantíssima, porque tropeçou contra o Lanterna do campeonato, estando 2 vezes na frente do placar, então era importante vencer esse jogo. Chegou a ser vice-líder, né, mas o Inter venceu no domingo de manhã, mas o Corinthians vence, destaca porque fez 2 gols cedo, então meio que garantiu ali, porque o Atlético só começou a assustar no segundo tempo lá para a reta final. Destaque para o Carlos Miguel, o goleiro também gigante do Corinthians, que as 2 atuações dele no campeonato foram muito boas. As 2 ele sofreu gols, né? Mas tanto aquele gol do Keno contra o Galo no primeiro turno indefensável, quanto esse gol do Eric, vitória importante para o Corinthians, Júnior. Importante, mais uma vez, você citou bem Corinthians, que daqui a pouco vai ter um jogão pela frente, um jogo que ele passa a ter um favoritismo. O próximo jogo, Copa do Brasil, primeiro jogo ida final, passa a ter um favoritismo justamente em função de tudo aquilo que o Corinthians produz na Neoquímica Arena. É feminino, eu não posso esquecer. 2-1, Corinthians em terceiro, o Atlético Paranaense em sexto. Sua observação do Atlético é perfeita. Ele começa a plantar tudo que ele tem na Libertadores e, rapaz, não é fácil não. Vamos ver se no Atlético e Coritiba, ele consegue andar. O terceiro jogo da rodada, aqui que nós temos, olha só, olha o Vitória bonitinho. Ô, Thiago, os caras bateram lateral para o adversário, você viu o que... Me conta sobre esse 4-2 aí, resultado normal ou foi maior do que podia? Sendo agora um pouco mais direto, né, já que eu foquei um pouco mais nos times que vão jogar a final na quarta-feira,
O Inter vence, resultado importante, jogou bem jogando em casa. O Goiás teve a sequência de 5 jogos sem vencer, né? O que não é normal no campeonato bom, que o Goiás faz campeonato positivo. Vai enfrentar o Corinthians reserva no final de semana, então pode ser um jogo para o Goiás virar a chavinha também. Não corre riscos pelo que fez até aqui no campeonato, mas né, também não pode ir para a Sul-Americana, seria um grande feito. E os destaques do jogo são a volta do Tyson para o banco, que foi poupado contra o Flamengo pelo falecimento do pai, né? Bacana ver ele de volta. Foi respeitado, inclusive, um minuto de silêncio por conta disso também lá no Beira-Rio. E aí é o Pedro Henrique jogando bem de novo, 2 gols do Alan Patrick, importante para ele. E o Pedro Raul dispensa comentário, fez os 2 gols do Goiás. O campeonato do Goiás é do Pedro Raul, praticamente, que certamente, se for para um time de ponta, pode dar muito trabalho, Júnior. Sem dúvida. O Inter se mantém tentando incomodar o Palmeiras, tentando fazer com que o último jogo valha alguma coisa, que o último jogo Palmeiras Internacional lá no Beira-Rio, rapaz, será que vai dar tempo para tudo isso? Um ótimo momento do Internacional, mais uma vez consolidando esse período de importância do Internacional e, sem dúvida, o Goiás, 5 jogos sem vencer, uma coisa estranha, um bom resultado, um bom campeonato que o Goiás faz, Inter em segundo, Goiás em 13º. O outro jogo aí, já no domingo, que nós tivemos, olha só. Esse jogo eu trabalhei, Thiago. Me permita fazer um único comentário para passar para você. São Paulo 0, Botafogo 1 no Morumbi. O São Paulo fez um esforço danado para perder o jogo, viu, Thiago? Eu assisti o jogo também, né? Foi uma espécie de polo aquático, porque o gramado foi prejudicado. Né? O fato do gramado do Morumbi ser um gramado bom ajuda, porque senão a gente não teria jogo, a bola não rolaria em nenhum lugar do campo, mas prejudicou demais, principalmente na faixa do lado oposto dos bancos de reserva, estava com muita poça. Mas o São Paulo ele se garante sem brigar para não cair no final pelas 3 vitórias seguidas que ele vinha em sequência, mas teve protesto da torcida, enfim. O momento do São Paulo é péssimo, vai enfrentar só o Palmeiras, já virtualmente campeão do campeonato, lá no Allianz Parque na próxima rodada. Jogo complicadíssimo. E Botafogo, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, o Tiquinho Soares aparecendo bem. O Botafogo segue sendo um dos principais visitantes do campeonato. E vai ter um jogo muito interessante, que eu vou querer acompanhar, Botafogo e Inter na próxima rodada. Eu acho que pode ser um dos jogos mais interessantes da rodada. Muito equilibrado também. Bom momento do Botafogo, que entra de vez numa briga, só indo até numa Libertadores, porque a gente não sabe vai virar G quanto, então certamente volta a sonhar o Botafogo, que uma Sul-Americana já estaria de ótimo tamanho. Libertadores, então, nem se fala, Juninho. Gostei do zagueiro do Botafogo, viu, Thiago? O tal de Adrielson, acho, eu fui até procurar a formação dele, do esporte, eu falei, rapaz, esse cara faz bem participante, bem ativo, né, marcando o Calheri lá, que é um atacante difícil, eu gostei, a defesa do Botafogo me surpreendeu. Eu não achei resultado justo, acho que o empate era melhor, mas o São Paulo realmente vive um ano muito complicado, que precisa de uma avaliação específica do São Paulo em toda a sua totalidade, desculpa a redundância. São Paulo está em 11º, o Botafogo em 9º, jogo interessante que aconteceu lá no Morumbi. Partimos para os horários mais no final da noite do domingo, que nós tivemos também foi às 16 horas, do Fortaleza, a gente vai para 10, vislumbrando até uma perspectiva de pré-Libertadores, é isso que eu estou vendo? A Fortaleza a gente já dizia desde o começo que era difícil imaginar se mantendo lá embaixo até o final do campeonato, vem numa sequência sem perder também. É um grande retorno, sofre poucos gols, o Avaí 4 derrotas seguidas é muito forte na ressacada, vai precisar ganhar fora de casa também se não quiser ser rebaixado o Avaí. A gente falou do efeito ioiô que o Avaí tem nas últimas vezes que sobe, né? Sempre sobe e desce, sobe e desce. Fortaleza mereceu outra bela atuação do Juninho Capixaba, que faz um belíssimo ano. Não participa tanto de gols, mas a parte tática que ele entrega para o time, parece que ele tem 2 pulmões, ele defende e ataca o jogo inteiro sem demonstrar cansaço. Vitória merecida do Leão, que vive um grande momento, ultrapassa o São Paulo e está na cola do Botafogo. Fortaleza, merecedor do que está conseguindo nesse segundo turno, Juninho. Sem dúvida, Juan Pablo Vojvoda, no meu entendimento, um treinador que tem que ser indicado entre os 3 melhores desse campeonato, não tenho dúvida nenhuma, porque a recuperação que o Fortaleza está exercendo é muitíssimo interessante. O jogo foi no Castelão, às 16 horas, Fortaleza 2-0 no Avaí, Fortaleza em 10º, o Avaí com aquele cheiro de ioiô. Um ioiô é para baixo, e esse para baixo acontece
mais fácil do que eles pensavam. Outro jogo que nós tivemos no domingo, olha só. Ei, Atlético Mineiro, hein? O Atlético Mineiro, Thiago, tá arrumando uma confusão para ele mesmo, cara, que ele não consegue fazer nada na parceria e o Ceará lutando desesperadamente para não entrar na zona de rebaixamento. Thiago, o que você me fala? O Ceará ter 2 pontos dos últimos 15 mostra a fase que o time vive. Vai jogar em casa contra o Cuiabá, que é o 17º, confronto diretíssimo na próxima rodada. Nossa. Jogo mais. O Ceará que esteve na Sul-Americana também, mas eu sou capaz de dizer que esse é o jogo mais importante da temporada do Ceará, né? Porque o Ceará chegar numa quartas, semifinal de Sul-Americana, um feito histórico, muito bacana para a equipe do Vozão. Mas como eu disse, igual o Atlético Goianiense, o que adianta chegar lá, chegar em semifinal e ser rebaixado? Nada, né? Certamente o torcedor prefere cair numas quartas de final e conseguir se manter do que ser campeão em um e cair no outro, né? Então eu digo que é um dos jogos mais importantes, não o mais importante, porque o time pode entrar na zona, ficar muito próximo da zona mais do que já está, ou pode vencer o concorrente direto em casa, que é, entre aspas, obrigação, né, de quem joga em casa num confronto desse peso. E o Atlético, que não contou com o Hulk de última hora, é muito regular ainda, vinha de 2 vitórias, o que ajuda o time a entrar nessa briga. O Atlético vai se mantendo nas individualidades, né? Porque é um ano coletivo muito fraco do Galo. E o Cuca, que chegou a dizer na Libertadores lá, quando foi eliminado pelo Palmeiras, que é mais fácil jogar com um a menos, disse que teve 16 escanteios, então não dá para dizer que o time jogou mal. O Galo não jogou mal, na minha opinião, mas ter 16 escanteios significa nada. Você pode cruzar 16 bolas para a área, a defesa tirar 16 bolas para trás, isso não quer dizer que você jogou bem, quer dizer que você teve muito escanteio, né? Então, mais uma vez, o Cuca falando uma coisa que não faz muito sentido, mas um empate que não é bom para ninguém, mas é menos pior para o Galo, porque o Galo ainda está... Nesse momento, o Galo estaria conseguindo uma classificação para a pré-Libertadores, praticamente, né? Porque temos na final da Libertadores e da Copa do Brasil 3 times que estão à frente do Atlético, Júnior. E você falou bem. O Ceará com essa sequência de 2 pontos em 15, eu vou falar para você, o jogo do Cuiabá não é o da temporada, não, é o da década. Da década que o Ceará tem que ganhar do Cuiabá de qualquer jeito. O jogo no Mineirão, do jogo das 18 horas, 0-0 o jogo entre o Atlético Mineiro e o Ceará. O outro jogo da rodada, tem outro jogo. Aí, ai meu Deus do céu. Foi 2-0, foi justo isso aí, Thiago? Me fala sério, será que eu não entendo mais nada de futebol? Mas eu acho que o Fernando Diniz, acho que não vai comer castanha tricolor, não sei não, hein, meu amigo? O que você me diz? Primeiro falando do Fluminense, 3 derrotas seguidas, né? Não lembro até se tinha acontecido já com o Fluminense com o Diniz nessa temporada. Eu acho que não, porque o Fluminense faz uma temporada muito boa, mas sai do G4, segue na mesma situação do Atlético, né? Se classificando por conta dos outros times. Mas, enfim, difícil de entender. A derrota para o Atlético Goianiense mostra que o Fluminense parece que sentiu a eliminação para a Copa do Brasil, né? Porque chega a vencer um Fla-Flu logo depois, mas aí você perde 3-2, abrindo 2-0, gol no último lance para um time que está na zona de rebaixamento. Aí você enfrenta o América. O América, Juninho, é a segunda melhor defesa do campeonato, se eu não estiver enganado. É a segunda melhor defesa. Falou isso no jogo do Inter, que era a segunda e tomou 2 gols, passou a não ser mais. Acho que a ordem é Flamengo, América, Inter, Corinthians e alguma coisa assim. Mas o América está no G4 de melhores defesas, acho que é uma coisa muito bacana, um grande feito. Parece que o Mancini nasceu para trabalhar no América, segunda vez que ele passa recentemente com um trabalho bom. O América vai sonhando e sonhando muito com uma Libertadores, e o Juninho mais uma vez fazendo uma grande atuação, Juninho. E jogou melhor, ganhou porque ganhou mesmo, ou foi na bamba? É um jogo que o Fluminense sempre tem muita posse, sempre cria chances, né? Mas um time enfrentar uma equipe igual a do Diniz, que costuma jogar bem a maior parte do jogo, não sofrer gols e fazer 2, não é por acaso, fez um gol logo cedo, que faz com que o Fluminense sinta isso também, mas não foi por um acaso, não tem como eu dizer que não mereceu vencer, isso, aquilo, o América faz por merecer os 3 pontos que conquistou, Juninho. É verdade, é isso aí, a América realmente... Esse tal de não tomar gol em Campeonato Brasileiro da Série A, meu amigo, tira o time do rebaixamento tranquilamente. Você pode escrever isso aí. Eu joguei futebol uns 20 anos na defesa e cada dia que eu jogava eu falava, temos que ser a melhor defesa do campeonato. Não interessa se fizer gol ou não. E exatamente isso o Mancini tem um trabalho. Acho que renovou até 2024, viu? Acabei de ouvir aqui em casa. É isso aí. O último jogo da rodada foi o jogo da vitória do Coritiba, uma vitória surpreendente, lá no Couto Pereira, 18 horas. Surpreendente não, surpreendente em função da expulsão, né? Porque foi expulso um jogador do Coritiba, né, Thiago? Esse 2-1 aí.
É surpreendente porque, por conta disso, jogar o jogo quase inteiro com um a menos, foi com 5 minutos, se eu não estiver enganado. Essa sequência do Bragantino, do Curitiba vitória, derrota, vitória, eu não sei exatamente, mas se eu pudesse chutar, eu estaria que foram as 3 vitórias em casa e 2 derrotas fora, porque o Curitiba ele se mantém até aqui fora da zona por conta dos jogos no Couto Pereira, que o Curitiba é muito forte lá. Não sei se ainda está, mas passou boa parte do campeonato como um dos melhores mandantes do campeonato. Abre o placar, chega a tomar a virada, aí tem um gol anulado do Bragantino, aí o Coxa volta à frente, e a gente teve o Igor Paixão que começou voando o campeonato, que saiu depois para fora, o Léo Gamalho caiu demais de rendimento, mas a gente tem um Aleph Manga e um Daniel que participam demais do jogo quando jogam lá na Copa Pereira, o Fabrício Daniel, né, ex-Mirassol, então a vitória dá para dizer que foi merecida, e o Bragantino com risco de ficar fora de competições internacionais, que seria péssimo para o projeto e uma surpresa porque a gente esperava do time no começo do campeonato, Júnior. Deixa eu só confirmar aqui o que você perguntou. O Coritiba fez 32 pontos em casa. Ele seria o quinto que melhor resultado tem, e fora de casa, 2 pontinhos. Ou o Curitiba planta lá na casa, com um a mais ou com um a menos, ele está plantando, está se mantendo em 15º lugar. Vitória muito bonitinha contra um Red Bull que tem realmente um ano muito complicado, um ano difícil, está em 12º lugar, mas com um sinal negativo. Os jogos que nós teremos hoje à noite, nós falamos rapidamente, o Atlético Goianiense e o Palmeiras. O que você vê aí, Thiago? Eu vejo que o Atlético, mesmo se perder, não é uma coisa que você fala assim, ah não, perdemos, porque perdeu para o campeão e porque vem de 6 pontos, que faz com que o time respire e que faz com que o time vai brigar até o final. Então, perder 3 pontos nessa rodada, é claro, é ruim você perder o jogo, você não pontuar, mas é um jogo onde você não vai contar com os 3 pontos. O Atlético, se ele estiver contando com um empate, ele já está sendo audacioso, está sendo corajoso. Eu acho que o Atlético vai tentar jogar para pontuar sim, não vai ficar só esperando o Palmeiras não, porque senão não vai aguentar, e eles sabem disso, mas é um jogo que o Palmeiras deve vencer. Mas deve ser um jogo difícil, porque quando chega esse momento do campeonato de reta final, Juninho, não é porque um é líder e o outro joga, tá brigando para se manter, que o jogo é fácil, não. Aí que começa a ficar difícil, ainda mais sendo na casa do time que briga para não ser rebaixado. O primeiro turno foi um jogo maluco, que eu acho que o Atlético sai ganhando, o Palmeiras faz 4 gols em 10 minutos, alguma coisa assim. Então eu espero um jogo com gols, um jogo difícil, mas que deve ter a vitória do já campeão brasileiro Palmeiras, Juninho. Eu ponho um pouquinho mais de dificuldade do que você pôs, viu? Porque essas 2 vitórias que o Atlético traz dos 2 últimos jogos pode beneficiar. Claro, o Palmeiras é um alvo a ser batido, mas tem que ser batido muitas vezes para perder a vaga. Mas é um jogo equilibrado. O outro jogo, que nós rapidamente passamos, me fala sobre Santos e obrigado a ganhar, mas precisa avisar o Juventude, tá? O jogo de Juventude ele começa a cumprir tabela, os caras querem garantir a permanência no time para a próxima temporada, querem garantir o emprego, né? Porque cai, tem várias rescisões de contrato, e aí às vezes o cara não consegue se manter num time de Série A, às vezes o cara pode mostrar um valor e se manter num time na Série A, mesmo que vai brigar para não cair também, em tese, como o caso do Chico, por exemplo, que é um jogador de nível para estar num time que brigue por mais coisa que isso, na minha opinião, só citando um exemplo. O próprio Pita atacante, mas é um jogo que para o Santos não interessa jogar bem, vencer. Se jogar para caramba e não vencer, vai adiantar de nada. Pode sofrer 20 finalizações e chutar uma só. Se for 1-0 para o Santos, está excelente. O Santos chega no momento onde o Santos, se não vencer esse jogo, ele vai não só começar a se complicar em brigas por torneios sul-americanos, como começar a ficar de olho lá embaixo também, sem dúvida nenhuma, porque é um time que é muito inconstante, tem um final de campeonato, em tese, com times onde ele é mais forte, mas esse final de campeonato, como eu disse, é muito traiçoeiro, Juninho. Muito legal. Vamos ver a pontuação da competição, como ficou. Só em passando aqui, vamos ver, dar uma olhadinha. Primeiro lugar, Palmeiras. Dependendo do resultado hoje, mantém a distância aí de 12 pontos. Internacional, mantendo lugar. Corinthians, Flamengo ali, tá ali, aquele bolo lá de cima. A briga entre eles com a presença do Atlético Mineiro e talvez o América. São 8 brigando. Talvez tenhamos uma Libertadores com 7 brasileiros, ou 8, sei lá, os caras estão brigando. Botafogo aproximou. Fortaleza, um campeonato de recuperação, 41 pontos, legal, está no lugar certo. Na página 2, nós temos o destaque para o São Paulo, num lugar super complicado, mas a 10 pontos do Cuiabá, provavelmente não vai ter problema nenhum. Bragantino, Goiás se recuperou,
com o Bragantino também com 38. Santos, aquilo que nós dissemos, quanto mais o Santos mais rapidamente fizer 44 pontos, melhor, não é? Coritiba se salva pelo que tem em casa, o Ceará está na briga, saindo um pouquinho. Esse pontinho do Ceará foi muito importante para ele, porque ele fica a 3 pontos do Cuiabá, interessante. O Atlético Goianiense já vai com 28, com sinais claros, e Juventude já rebaixado com 20. Vamos para a Série B, Thiago, para ver o que aconteceu de bom. Sempre pensando, olha lá, o bom resultado do Criciúma, que mata ou empurra o Náutico lá para baixo. O empate CSA, que não foi nada bom, não é? Chapecoense 1-1 com o Operário, Bahia 1-0, ótimo resultado para o Bahia, péssimo resultado. Bahia com um treinador novo, hein? O cara chegou, já está aí, está concorrendo para subir. Ele subiu assim no Atlético Goianiense, o Eduardo Barroca. Londrina tropeçou, mas o Grêmio andou. Bom resultado do Ituano, que se mantém na briga. Ótimo resultado do Vasco, 3-0 no Horizontino. Tombense e CRB não vale muito, que os caras estão no meio. Ponte Preta e Vila Nova não vale nada esse jogo. E a boa vitória do Sport, 3-1 no Cruzeiro. Vamos detalhar um pouquinho dos jogos, Thiago? Bem especificamente. 2-1 para o Criciúma, bem normal, né? O Náutico até complicou um pouco o jogo, o gol da vitória foi na reta final já, mas como eu disse, o Criciúma é muito forte em casa e o Náutico, a mesma situação do Juventude na Série A, vai cumprindo tabela, porque aí é só um milagre, depende de si e de todos os outros times que estão na sua frente. Vitória merecida do Criciúma, Júnior. Que se mantém lá em 8º lugar, não tão perto, mas se mantém numa atuação. O Criciúma recentemente subiu, voltou, né? Foi no Heriberto Ussi na sexta-feira, dia 7 de outubro. Outro jogo da sexta-feira que nós tivemos, esse empate aí 0-0, muitíssimo ruim para o CSA, né, Thiago? E para o Sampaio também, na minha visão, porque enfrenta um time que está bem abaixo de si, e o Sampaio que ainda está, acho que está 6 pontos do G4, se tivesse vencido, estaria a 4, onde Vasco e Sport se enfrentam, então poderia encostar de vez nessa próxima rodada, até porque joga em casa, resultado ruim para os dois, como eu disse. O Sampaio, que há poucas rodadas atrás não estava mais contando com um acesso, então fica um pouco menos pior para o Sampaio do que o CSA, que está ali correndo sério risco de baixamento. Na sexta-feira no Rei Pelé, CSA está muitíssimo apertado. Outro jogo da rodada, o terceiro jogo da rodada que nós tivemos, já no sábado, 1-1. Foi bom para quem esse jogo? Um está em 15º e o outro é 18º. Você consegue enxergar alguma coisa boa para alguém aí, Thiago? É menos pior para achar porque não está na zona, né? O Operário não é porque joga fora de casa que o empate é um bom resultado. Até porque o time não conseguiu vitória nos últimos 5 jogos, então era necessário a vitória contra a Chape. Era um adversário plausível de você se imaginar 3 pontos. Então é menos pior para a Chape, que está fora da zona, correndo riscos ainda. Mas o Operário lá em 18º precisava dos 3 pontos. Eu achei resultado ruim para a Chape, viu, Thiago? Jogando em casa contra um time bem abaixo do time de tamanho de clube, tamanho de campo, tamanho de bola de futebol. Um tropeço da Chapecoense, esse jogo já no sábado, 11 horas da manhã. Provavelmente esse horário aí deve ter atrapalhado os caras da Chape. Outro jogo no sábado que nós tivemos, olha lá, 1-0 do Bahia, consolidando o acesso ou ainda não, Thiago? Eu acho um pouco delicado falar que já se garantiu, porque enfrenta o Grêmio agora e aí pode ter o Sport entrando colando no Vasco e mais um concorrente. Então ainda é difícil de falar que garantiu, mas vai caminhando para isso. Mas essa rodada contra o Grêmio é crucial para o Bahia, porque pode ver mais concorrentes chegando, mais de um inclusive, né? Então eu acho que a vitória é importante, até visando esse duelo contra o Grêmio, retomar a confiança. E o Brusco também, só você ver a sequência e a colocação, muito difícil de imaginar o Brusco saindo dessa situação. O Brusco precisa de 5 treinadores ao mesmo tempo para tentar sair disso aí. O jogo no sábado, 16 horas, lá na Itaipava Arena Fonte Nova. Outro jogo do sábado que nós tivemos, olha só, esse 1-1 foi só para atrapalhar o Londrina, né? Mas não ajudou muito o Grêmio a escapar do bolo, Thiago? O Grêmio poderia ter um jogo onde ele poderia ter aberto uma vantagem, até porque ele enfrenta o Bahia e os times sempre estão de olho no jogo seguinte para saber o que eles vão buscar na partida do momento. E o Londrina, você vê a sequência, o Londrina, que até poucas horas atrás estava colado no Vasco, agora já está fora da briga do acesso, na minha opinião, porque somar 3 pontos de 15 é muito pouco para um time que está brigando por algo positivo no campeonato, Juninho. No terço final, o Londrina abriu o bico, como nós falamos, virou o fio.
né? Passou do limite, o jogo no Estádio do Café poderia ter vencido e foi um bom resultado para o Grêmio. O outro jogo do sábado também, olha só. Olha que bonito o resultado para o Ituano, hein, Thiago? Olha, 12 pontos, não, peraí, 11 pontos em 15 disputados. O Ituano na sexta colocação, o Guarani só para sair do rebaixamento está ótimo. Bom resultado para o Ituano, Thiago. Belíssimo resultado, faz com que o Ituano ainda siga na briga, sem dúvida nenhuma. O Ituano vai ter um jogo complicado no final de semana, assim como todos vão ser, né, até o final. Posso falar, não, já agora, mas até o final vão ser assim. Mas resultado que mantém o Ituano na briga, sem dúvida nenhuma. Ele está em sexto, o quarto e quinto se enfrentam, ou seja, nada melhor que um empate nesse jogo. E o Ituano vence o dele, ele vai colar de vez. E o Guarani, pela sequência anterior, começa também a se garantir ali no meio de tabela. Precisar de mais uma ou duas vitórias já seria o suficiente para o Guarani nessa reta final, Juninho. É verdade, o Ituano falou bem. O quarto e o quinto vão brigar, o Ituano não tem nada com isso, pode até tirar proveito. O primeiro e o segundo lugar vão passar, o terceiro piloto, o Verstappen, que foi o campeão, né, bicampeão, passa na frente, resultado muito bom para o Ituano na sexta colocação. O Guarani se mantém em quarto, um pouco afastado da briga do rebaixamento. O outro jogo que tivemos, olha só, olha, muito bom para o Vasco e muito ruim para o Novo Horizontino, é isso, Thiago? Falando um pouco mais detalhadamente, o Novo Horizontino briga para não cair até o final. E o Vasco soma 7 dos últimos 9 pontos aí, importantíssimo, porque senão poderia estar fora, inclusive, do G4. E vai ter um duelo crucial para a temporada do Vasco, não só para essa, mas para a próxima também. Se eu não me engano, o jogo vai ser lá na Ilha do Retiro contra o Sport. Vale Sim. muito, esse é literalmente um jogo de 6 pontos. Até porque, como a gente disse, o Sport poderia ter vencido o Cruzeiro e venceu. Então vai ter um adversário duríssimo pela frente, a equipe do Vasco, Juninho. E a vida do Novo Horizontino, um ponto nos últimos 12, eu vou te falar, hein? Que final de campeonato complicado para o Novo Horizontino, e o Vasco tem que manter a luz acesa, deixa tudo aceso, porque não vai ser nada fácil o próximo jogo do Vasco da Gama. O outro jogo que nós tivemos, vamos ver, olha lá, esse jogo ainda no sábado, Tombense 1, CRB 2, ó, derrota em casa, 12º, 10º lugar. Para acabar o campeonato tá bom para os dois, né, Thiago? Como a gente disse, qualquer resultado sem ser uma vitória larga para um dos lados estaria dentro do normal, porque era um duelo equilibrado, porque eles estão na mesma faixa do campeonato. Então, vitória do visitante, que acaba sendo um resultado muito importante, porque você vai se mantendo, quanto mais né, no topo você ficar melhor é para seu planejamento, né, parte de dinheiro que vem mais, você terminar, quanto maior a sua classificação, mais satisfatória para o time, isso faz bem para os jogadores, para o time. Então, resultado importante para o CRB. Lembrando que o outro adversário dele, o azul e branco, está lá no rebaixamento. Então, qualquer coisa que o CRB fizer vai ser bom. Inclusive, ficar entre os 10 primeiros colocados, que você sabe. O último jogo, o ano que vem, quem fica em 10º lugar faz o último jogo em casa. Se a CBF não fizer a tabela assim, porque os caras não entendem de tabela, que é uma coisa que nós aprendemos, Thiago. Na educação física tem uma disciplina chamada confecção de tabela. Tem outro nome, eu vou lembrar o nome certinho. O outro jogo da rodada, que, olha só, a Ponte Preta precisava só de uma vitória para sair da perspectiva de rebaixamento e empatou. Literalmente, Thiago, foi ruim para os dois esse jogo. Não sei se você pensa assim, no Moisés Lucarelli, sábado, 19 horas. O Vila Nova consegue uma arrancada espetacular, ele vem de ótimos resultados, que faz que o time respire um pouco mais, mas ainda tem aquela tensão muito menor do que já foi, é claro. E a Ponte, que não vence nenhum dos últimos 3 jogos, começa também que tinha até perspectiva de, nas próximas rodadas, poder colar no G4, mostra que a Ponte não é um time preparado para isso ainda, e a Ponte fica em 11º lugar na segunda parte da tabela, João. Meu amigo, se está preparado ou não, essa pergunta você tem que fazer para os caras da Ponte, que puxa vida, depois de se recuperar tanto, agora volta para a página 2 da tabela. Rapaz, que coisa complicada. A Ponte Preta precisa ter muito cuidado, que o ano que vem, no início do ano, é Série A2 do Campeonato Paulista. O jogo no Moisés Lucarelli, Ponte 1 em 11º, Vila Nova 1 em 13º, duas equipes que se recuperaram, mas a história da Ponte Preta está muito fraca. O último jogo da rodada, acho que é o último jogo, às vezes. Esse aí. Ô, Thiago,
Até o Wagner Love fez gol, filhão. Sport 3, Cruzeiro 1, Sport em quinto, Cruzeiro em primeiro. O que você me fala disso, Ilha do Retiro? Resultado, como a gente disse, o Cruzeiro tem aquele relaxamento natural, né, de quem é campeão, de quem consegue o objetivo com antecedência. Vai ser assim até o final. Quem enfrentar o Cruzeiro não vai mais ser aquele Cruzeiro de rodadas atrás que ainda não tinha nada garantido. Vai ser um Cruzeiro já, os caras tentando se manter num time de Série A e tudo mais, mas certamente mais relaxado. Isso vem até da comissão técnica. Mesmo que eles cobrem para o time não relaxar, é normal, porque até eles relaxam, porque depois de um ano duríssimo, complicado, você conseguir seu objetivo, é natural você relaxar, você ficar em êxtase. Perdão, um resultado importante para o esporte, que faça com que, na minha visão, o esporte seja favorito para o jogo contra o Vasco. Por ser em casa, só se vê a sequência do esporte, 12 pontos nos últimos 15, 4 vitórias em 5 jogos, faça com que o esporte, na minha opinião, por ser em casa, apesar do Vasco estar na frente dele, são só 3 pontos, faça com que o esporte esteja aquele favoritismo bem pequeno, de 52 a 48, 51 a 49, bem pequeno mesmo, mas só que o Leão seja favorito em casa no jogo do ano para a equipe do esporte, Juninho. Sem dúvida. Sport em quinto, o Cruzeiro em primeiro. Vamos ver a classificação para falar mais um pouquinho desse jogo, porque é a hora que a tabela vai mostrar. A classificação da Série B, olha lá. Cruzeiro, Grêmio e Bahia numa condição assim um pouquinho melhor, mas ainda apertado, porque esse jogo Vasco, Sport Vasco, que vai acontecer muito importante. Ituano se mantém na briga. Sampaio, Criciúma, Londrina e CRB distanciam um pouco, a não ser que tenha uma combinação muito favorável. A segunda parte da tabela só mostra os clubes em recuperação. É o caso da própria Ponte Preta. Olha lá. O Vinícius vai trazer para nós essa segunda parte. Olha lá, a Ponte, Tombense, Vila Nova. O Guarani já conseguindo respirar um pouco mais distante, 5 pontos à frente do CSA. E Chapecoense, Novo Horizontino dentro da briga. E o CSA, Operário, Brusque e Náutico há muito tempo na linha de rebaixamento. Tiago, agora eu vou finalizar como o professor Gil falou. Não vou falar no passado. Eu vou falar dos próximos jogos, depois os próximos jogos, e vou finalizar do jeito que ele falou para mim. Olha lá, o que temos pela frente. Olha lá. Guarani e CRB, o jogo parece não valer muito. Sampaio, Correia e Chape vale muito para a Chape. Operário e Brusque vale muito para os dois. Rapaz, que jogo complicado. CSA e Londrina vale muito para o CSA. Vila Nova e Cruzeiro. O Cruzeiro está exposto a perder de novo, como você falou. Novo Horizontino e Náutico. Vixe, Thiago. Para. Que jogo e que dia? Sexta-feira eu podia ir lá assistir, viu, cara? Esse jogo deve ser interessante demais. Tombense Ponte Preta também é um jogo que só para cumprir tabela, os caras começam o jogo e o nego fala assim, acaba logo esse jogo, que não vale nada. Criciúma e Ituano, esse jogo vale. Quem vencer fica Ituano, então se vencer muito legal. Sport Vasco é o jogo do ano para os dois. É o jogo da década para os dois. Porque voltar para a primeira divisão do Brasileiro, Série A especial, entre aspas, é muito importante, deve ser um jogão de bola. Vou arrumar um jeito de assistir esse jogo no domingo. Grêmio e Bahia também, esses dois últimos jogos, 2 times dentro da perspectiva de acesso. Bom, então, pessoal, vou falar como o professor falou. Foi isso que nós apresentamos, não é? Hein, Thiago? Foi isso que nós apresentamos, para não falar no passado. Nós trouxemos para vocês o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, com todos os detalhes, com uma rapidez incrível. Fizemos tudo isso em 38 minutos, muito legal. Nós temos compromisso daqui a pouco de novo, que nós vamos fazer uma abordagem sobre o Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. Você falou alguma coisa, Vinícius? Não ouvi? Tudo certo? Então, pessoal, muito obrigado por vocês nos acompanharem. Muito obrigado, viu, Thiago? Grande abraço, daqui a pouco a gente volta. Opa, Juninho, valeu. Como eu disse, reta final chegando e aí fica todos os jogos muito interessantes, muito difíceis de pegar. Então a gente vai ter muita coisa ainda para falar ainda nesse mês, porque no final de semana tem jogos de confrontos diretíssimos, onde a gente já pode ter mudança na classificação, pode ter mais time brigando, mais time fora. Então, mais uma vez, foi um prazer. Grande abraço, Juninho. Muito obrigado a você, Thiago. Gente, à noite estamos na parada, estamos juntos. E ao Vinícius Falquete, mais uma vez, engrandecendo o nosso trabalho aqui com as artes especiais, cada detalhe importante, que às vezes a gente tem tanta coisa para falar que você esquece os detalhes, mas o Vinícius tem oferecido para vocês todos uma condição de interpretação de tudo aquilo que está acontecendo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance e no Passando a Limpo, o podcast que nós produzimos
todo início de semana e fim de semana. Um grande abraço, espero você de volta por aí e a gente volta. Tchau, tchau, obrigado.